Olá pessoal, eu me chamo Ana, eu sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Estadual de Maringá. Atualmente eu desenvolvo pesquisa dentro do Mana Drone, que é inserido no Manatim. Hoje eu vou falar um pouco sobre drones, tá? Fazer um breve histórico e também comentar sobre seus modelos. Hoje em dia não é tão incomum encontrar pessoas mexendo com drone, né? Às vezes a pessoa está gravando algo, tirando alguma foto, ou então usando até para lazer com a família, com o filho. Algumas empresas já estão fazendo delivery usando esse dispositivo, só que historicamente ele surge como uma função militar, em que usava esses dispositivos no lugar das pessoas em atividades que colocaria a vida humana em risco, por exemplo, ataque, reconhecimento de território, treinamento de soldado, espionagem, enfim. É muito difícil falar qual foi o momento exato que se começou a usar aeronaves não tripuladas. Um fato histórico foi em 1849, quando a Áustria manda 200 balões para atacar a Veneza. Só que, como não era controlado, né, eles dependiam do vento, quando houve uma mudança da direção do vento, esses balões não atingiram, não todos, né, alguns atingiram, não atingiram o seu alvo, que era Veneza. Alguns voltaram até em direção à Áustria. Um outro fato histórico, né, que inspirou o surgimento dos drones é a Buzz Bomb, que tem esse nome por conta do barulho que ela fazia, né? A V1, o nome dessa bomba, foi desenvolvida pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. A ideia de que quando ela fosse lançada ela pudesse ser controlada. Só que por ser muito imprecisa e fazer muito barulho, eles abandonaram esse projeto. Só que ele foi base para o que a gente conhece como corrida espacial dos Estados Unidos e União Soviética. Então, de certa forma, ele é relacionado com um dos maiores feitos da história humana, que foi o homem pisar na Lua. Um outro fato histórico que é muito importante foi o desenvolvimento da Queen Bee em 1916 lá na Inglaterra. Ela foi desenvolvida principalmente para treinamento de tiro dos soldados, mas ela também podia ser usada em ataques, tá? Ela era pilotada remotamente, tanto do chão, mas ela também podia ser pilotada em um outro avião, enquanto o piloto pilotava a própria aeronave, podia também pilotar a Queen Bee. Só que o drone, como a gente conhece hoje, foi desenvolvido pelo israelita lá nos Estados Unidos, Abi Karen. Antes dele, existia um drone lá onde que ele desenvolveu o protótipo dele, né, o dispositivo que ele fez. Existia um lá, só que ele precisava de 30 pessoas para pilotar, né, essa aeronave, e depois de 20 horas ela caía. Então o Abi desenvolve um protótipo que buscava desempenho, segurança e a confiabilidade dos aviões que eram tripulados. Esse protótipo que ele fez, era preciso só 2 pessoas para pilotar ele. Então, depois desse feito dele, né, desse desenvolvimento dessa tecnologia, os drones o desenvolvimento de drones começou a crescer exponencialmente e até chegar no que a gente tem hoje, né? E no mercado de drones, hoje, existem muitos tipos. Eles atendem diversos tipos de demanda, por exemplo, para gravar vídeo, então você vai precisar de uma câmera melhor, ou se você quer um drone, por exemplo, para corrida, para só entretenimento, você vai precisar de um drone que tenha uma mecânica melhor, enfim. São vários os tipos. Eles são divididos em 3 categorias: rotor único, asa fixa e multirotores. Bem, os drones de rotor único, ele possui apenas uma hélice e ele tem bastante tempo de voo, só que ele é impreciso. Um outro tipo é o asa fixa. Ele se assemelha com um avião. Ele tem 2 asas laterais e eles são bem estáveis e tem uma duração de voo bem longa. Só que, com certeza, o mais utilizado são os multirotores, que eles usam vários rotores para se movimentar e eles são subdivididos em quantidade de hélices. Então, você vai ter quadricopter, hexacopter, enfim, vai ser conforme a quantidade de hélices que o seu drone tiver. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns modelos disponíveis no mercado de drones. Eu vou falar aqui apenas alguns. Perto da quantidade que tem no mercado, é muito pouco que eu vou mostrar aqui. Mas é só para apresentar, para instigar as pessoas a conhecerem um pouco mais como funciona, né, essa tecnologia.
A gente tem o DJI Tello, que ele é um quadcopter, ele tem então 4 hélices. Ele pesa apenas 82 gramas, o que é ótimo, porque ele não precisa de homologação. A homologação ela é a partir de 250 gramas aqui no Brasil. Ele é o mais leve dessa lista que eu estou apresentando. Bem, a sua programação é simples e ela é indicada principalmente para o ensino de drones para crianças, porque ele tem dentro dele uma função de programação em blocos que é bem intuitiva e bacana para quem ainda não teve nenhum contato com esse tipo de dispositivo. Ele, no entanto, possui um baixo tempo de voo, né, sendo de cerca de 10 a 13 minutos. Agora, falando de um drone bem robusto, é o DJI Phantom 4 RTK, que ele faz levantamento aerofotogramétrico com precisão de centímetros. Então, ele consegue dados extremamente precisos. O seu tempo de voo é de 30 minutos e ele transmite vídeos de até 720p a uma distância de 7 km. Com certeza, um drone de uma tecnologia incrível. Um outro drone bem robusto é o Hexacopter DJI Agras T20. Ele tem um peso padrão de decolagem de 42,6 kg. Só para vocês terem uma noção, tem algumas fotos que mostram ele perto de pessoas e é imenso. Então, acredito que ele seja assim, do tamanho de uma criança, por exemplo, bem grande. Ele é um dispositivo para fazer pulverização automática em lavouras. Ele é muito bacana porque ele trabalha com um mecanismo de agricultura inteligente com inteligência artificial. Ele possui dispositivo de radar resistente à água e à poeira, que é principalmente o ambiente, né, da agricultura. Muita água, poeira, ventos, enfim. É bem robusto, bem interessante para quem está buscando uma agricultura de precisão. E a DJI fez algo incrível. Ela usa a aquisição de dados do Phantom 4 RTK, que eu apresentei agora há pouco, ou seja, faz um mapeamento ali do espaço que você vai pulverizar, joga esses dados no DJI Terra, que faz o planejamento, ou seja, faz a análise desses dados, o gerenciamento de tarefas, o que vai ser feito lá na plataforma de agricultura DJI, e então a pulverização automática é feita pelo Agras T20. Então, assim, com 2 drones você consegue fazer uma agricultura mega inteligente, com uma otimização ótima para que você consiga o máximo usando o mínimo. E por fim, eu trouxe o drone Shark Multilaser, que é um drone mais em conta. Ele tem 2 baterias de até 10 minutos cada, ele voa até 80 metros, tá? E ele tem um botão de emergência. Então, se você perder o controle do drone, é só apertar o botão que ele vai pousar sozinho. Bem, esse drone, ele é mais em conta, ele é um quadcopter de, então, 4 4 hélices. É interessante para quem quer começar a conhecer essa área, mexer, pilotar, porque é um valor mais acessível e, com certeza, é interessante para se conhecer mais essa tecnologia. Eu só trouxe esses, mas eu só queria dar uma ideia do que se tem hoje em dia no mercado. Além desses, tem outros vários, então fica aí a dica para dar uma pesquisada, para quem puder até adquirir, porque é muito bacana, é um cenário que está crescendo muito, está muito em expansão. Provavelmente daqui a uns anos vai ser muito comum você estar andando na rua e ter um drone voando sobre você. Igual a gente vê, por exemplo, aviões voando por aí, daqui a uns tempos vai ser tão comum quanto você ver um drone voando por aí. Essas foram as referências que eu usei para gravar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma pergunta ou alguma sugestão, queira conversar sobre o assunto, caso você desenvolva algum estudo também sobre drones, até a internet dos drones, que é um dos focos nossos do Manadrone, pode entrar no nosso site, no site do Manatim, procurar a nossa aba lá do Manadrones e fala com a gente, pode chamar a gente vai estar disposto a conversar, trocar uma ideia, responder as perguntas se tiver. Eu agradeço para quem continuou assistindo o vídeo até aqui, espero que tenha instigado vocês a buscar um pouco mais sobre esse dispositivo, que é o nosso futuro, né? É isso e até mais!